Mas aqui, eu queria fazer uma ponderação que é o seguinte, assim, a gente já falou que a pauta é para ser abandonada, mas eu queria linkar uma parte da pauta, que é a da abordagem no seu campo de estudo, com algo que o Gabriel falou e também com o que o Guilherme tem falado, que é o seguinte, essa questão da experiência, eu reconheço, eu concordo demais com vocês, não dá para estudar artes marciais sem ter, assim, o mínimo, ou talvez bastante experiência corporal e própria, né, pessoal, ainda que não necessariamente você ser um bom artista marcial vai te tornar um bom acadêmico, né, não são coisas exatamente iguais, mas são coisas que se relacionam, que devem estar harmonizadas, para usar um termo chinês. Então, assim, eu concordo totalmente, vejo isso também, e concordo com esse argumento do Bezerril que o Gabriel já apontou, que também está nesse sentido de que a gente precisa equilibrar melhor. O mundo acadêmico, às vezes, é bem desequilibrado para o lado racional, para o lado intelectual. Poderia, né, a gente não ficar o tempo todo sentado, engordando, nada contra quem tiver alguma questão biológica, mas a questão, assim, cuide do seu próprio corpo, sabe? Cuide de você mesmo, esse é o argumento. Agora tem uma ponderação, especificamente na ciência das religiões, e uma voz que é famosa no mundo inteiro sobre esse assunto, ele fala português, apesar de não ser brasileiro, e vem aqui no Brasil direto, é o Steven Engler, e ele fez uma palestra, salvo engano, em 2010 ou 2011, eu não me lembro, que a palestra era, claro, não era experiência corporal, não era sobre artes marciais, era sobre o termo experiência religiosa, e eu acho que cabe aqui para a gente a crítica dele. Ele ficou a palestra inteira mostrando os limites e as deficiências da palavra experiência enquanto conceito, e conclui a palestra dizendo assim, então a minha conclusão é não usem a palavra experiência religiosa. Então, assim, claro, ele não baixou nenhum decreto, ninguém está proibido de falar, o debate continua. Ele mesmo mostrou bons autores e autoras como a Anne Tavis, que fala sobre experiência religiosa muito bem, que é um contraponto, é uma exceção, mas ele deu um argumento muito bom. Pelo menos no caso da ciência das religiões, em autores como o Mircea Eliade, que é o mais famoso, muita gente trata ele como se fosse historiador, mas ele é filósofo e cientista das religiões, na verdade, né? Filósofo de formação e professor de ciência da religião nos Estados Unidos. Mas o ponto é o seguinte, por causa de autores como Eliade, a palavra experiência ficou um tanto quanto desgastada, porque ela começou a virar um coringa que cabe tudo, sabe? Ela começou a virar assim, a minha experiência, porque a experiência do outro, porque a experiência quando acontece isso. Aí, no final das contas, essa era a crítica do Steven Engler, que acaba o meu ponto, né? Ele fala assim, quando você está querendo dizer experiência, você está querendo dizer o quê? E ele começou a perceber, não vai dar para fazer a dinâmica que ele fazia em sala de aula, no caso ele fez com a nossa turma quando ele foi professor visitante por uma aula, que foi o seguinte, a gente descobre que você sempre está querendo dizer uma outra coisa quando você fala de experiência. Então a dica dele foi falar assim, em vez de simplesmente ficar falando de experiência o tempo todo, fala diretamente do que você está falando, sabe? Fala, por exemplo, o dia em que eu conheci o professor, o mestre, a mestra, o dia em que eu aprendi determinado movimento, o dia em que a dor foi um elemento pedagógico, né? Não sei se vocês conhecem essa dissertação, a pedagogia da dor, não sei se vocês conhecem, lá, salvo engano, em Santa Catarina. É muito legal, eu recomendo a leitura também. Então, assim, nada contra usar a palavra experiência em si. O que eu estou ponderando, que eu concordo com o Steven Engler, é que às vezes a gente usa a palavra excessivamente e muito indiretamente. Ela poderia ser usada um pouco mais estrita, um pouco mais, como é que é o nome? Cirurgicamente. Esse é o meu ponto. Sim. Quem vai agora? Eu estava anotando e matutando aqui enquanto você falava. Né? Eu acho interessante isso que você disse, porque acho que talvez seguindo essa questão, né? Por exemplo, hoje mesmo eu estava revisando alguns artigos em função de um texto que eu estou escrevendo lá, que vai semana que vem não, mentira. Mês que vem, né? Daqui a exatamente um mês vai ter a reunião da Associação Brasileira de Antropologia, né? Da ABA, né? Eu vou participar lá de um grupo de trabalho sobre antropologia da técnica e tal, e aí eu estava lá revisando alguns textos e tudo mais. E é interessante notar, né, como que tem um grande buraco, que eu acho particularmente, assim, muito impressionante, assim, no campo da antropologia, tá, que é o que eu tô com mais coisa, sobre arte marcial e luta. É uma coisa estranha para mim, porque eu tava revisando alguns artigos hoje, né, e os caras falando sobre antropologia do corpo,
E a antropologia do corpo. Aí alguém sempre acaba chegando no problema da arte, né? Claro, né? Evidentemente, porque está muito relacionado com as discussões sobre arte e tal. E tem sempre uma discussão sobre dança e performance. Dança e tal, né? E eu nunca vejo ninguém falando nada de luta, né? Parece que é eu não sei entender mais ou menos como é que isso funciona, porque de certa forma, né? Eu acho que as artes marciais, elas são talvez uma expressão, assim, muito abrangente, muito ampla no contexto, sei lá, século XX, eu diria, né? E virada especialmente depois dos anos 50, né? E ninguém tá falando, quase ninguém cita arte marcial, né? E é engraçado porque tem um texto seminal da antropologia relacionado ao corpo, que é justamente o Técnicas do Corpo, do Marcel Mauss, né? Texto maravilhoso, um dos melhores textos que eu já li na vida. E ele faz um inventário, e é muito interessante para mim que tem uma parte do texto, eu estava relendo ele essa semana, e para mim ele é engraçado, porque assim, o Marcel Mauss, ele inclusive uma parte do texto, ele fala da experiência dele da guerra, né? Que ele lutou na guerra e tal, e ele foi falando lá da marcha dos soldados e tudo mais. Depois ele faz um índice de classificações possíveis das técnicas do corpo. E ele fala de quase tudo, mas ele não fala das técnicas de luta, né? Ele fala das técnicas de dança, técnicas de sentar, técnicas de repouso, técnicas de nadar. Ele fala das técnicas sexuais, das técnicas de respiração. Ele chega a citar o Marcel Granet, né, coisa lá do pensamento chinês, só que ele não fala de técnicas de luta. E eu fico pensando, uai, gente, que coisa esquisita, né? Então, eu fico pensando, né? Hoje eu tenho pensado muito nisso, que acho que pelo menos no campo da antropologia, eu acho que tem um ponto cego, né, que é observar essa questão que recentemente eu participei daquele evento da rede do Martial Arts Studies, né, lá do Martial Arts Studies Network, né, e eles estavam, um dos tópicos um dos grupos de trabalho estava justamente discutindo isso, né, como que a gente se refere a esse problema da marcialidade, né, e eles estavam propondo a categoria de martialité, né, algo como marcialidade, né, do francês e tal, para poder pensar que o campo de estudo das artes marciais ele não se qualifica pela questão arte marcial, mas pela questão marcialidade, né? Então, por exemplo, talvez um estudo, né, Guilherme, eu fico pensando, né, um estudo sobre guerras religiosas no contexto europeu, tem muita marcialidade ali, né? Porque afinal, se as pessoas estão se matando, elas estão, né, usando. Então, marcialidade como um nome coringa, analítico, para poder pensar questões que envolvem conflito, violência, uso da força, e por aí vai, né? E é claro, né, a discussão lá era enorme, porque muita gente dizia que não, mas isso aí não tem arte marcial aí, e aí, claro, né, e a gente não tem a resposta para essa pergunta, nem pretendo dar, não tem nem coragem de fazer isso. Mas no campo da antropologia, né, falando um pouco dessa área, a gente tem um pouco essa questão de perceber que muitas das afirmações, pesquisas, insights do campo da performance, do campo da dança, são passíveis de utilizar. No entanto, poucos estudos empíricos, né, que se utilizem, que construam essa ponte, né? Então, o que me parece excelente do ponto de vista acadêmico, porque é um campo aberto de investigação, né, para a gente poder pensar essa coisa toda. Mas tem uma dificuldade, que me parece o ponto, que acho que é uma dificuldade que inclusive eu vivencio, que acho que tem a ver muito com o que o Guilherme falou, que é esse desencantamento, né, dessa coisa que os praticantes de arte marcial fazemos, né, e eu vou me incluir nisso, que é assim, a gente pratica arte marcial também porque a gente gosta de ver os filmes do Jet Li, os filmes do Jack Chan, e eu sinto que quando eu estou lá no espaço do treino, eu sou basicamente o Bruce Lee. E na verdade, esse distanciamento, às vezes a gente só não quer, né? Então é muito mais fácil manter como um hobby, porque é mais legal, porque eu não quero mexer nesse pedaço da minha identidade, né? Então, para muitos alunos meus, eu noto, às vezes, a decepção de alguns deles quando eles me escutam falar algumas coisas, porque eles me perguntam assim, Gabriel, qual é a origem do garra de águia? Né? Aí eu respondo, você quer qual resposta você quer? Você quer uma resposta longa? Aí ele fala assim, eu quero a resposta curta. Aí eu falo, o garra de águia surgiu na dinastia Sun, né, com o general Ofei, né, e depois a galera de Shaolin treinou, e é isso aí, essa é a resposta curta. A resposta curta também é a resposta oficial, né? Se você for lá no site da Grandmestre, você vai encontrar, você quer a resposta longa? A resposta longa é que tem um cara chamado Chan Si-Chang, ele lutava nos eventos lá, né, naquela virada ali aquele arredores ali do Huanjia, da rebelião dos Boxers, naquela época ali, mas no início do século XX na China, né? E aí, se a gente for rastrear a origem do garra de águia, a gente vai ver que tem elementos. Só que isso desencanta, né? Tem uma parte disso que desencanta, porque o cara fala, mas eu achava que eu fazia uma arte marcial milenar, como assim você está me dizendo que não tem mais de 200 anos o sistema, né? E aí, nessa hora, o problema da linhagem pega, porque eu também não posso falar isso em qualquer contexto, né? Então,
existe um jogo também, que para mim também é uma questão de pesquisa, é uma questão epistemológica mesmo, porque a função desse mito, vamos dizer assim, né, a função... E mito é uma palavra muito disputa na antropologia, né? Então, eu tenho lido muito essas coisas sobre etnologia indígena, porque essa história ela tem uma função, e ela não é uma função de valor de verdade, no sentido que a gente entende, quando fala assim, mas você está mentindo então, né? Porque se não foi o Ofé, é mentira, né? A coisa é mais complicada do que verdade e mentira, se a gente for pensar nesse... Porque acho que até a maneira com que o próprio chinês se relaciona com isso, né? A gente vê, né, que quando o chinês quer inovar alguma coisa, né, tem um sinólogo que eu tenho lido muito, que é o Cyril Javari, ele tem um livro dele que ele fala assim, é um livro sobre o Xing, e ele fala o seguinte, o chinês, quando ele quer fazer uma inovação, ele reivindica a autoria de um antepassado famoso, porque isso significa que ele está mantendo uma tradição intelectual. Ele não está tão preocupado... É esse aqui? Não, é um outro dele. Esse é ótimo também. É o livro do Yin e do Yang. É um outro livrinho. Vou procurar, que eu gostei da leitura dele. É sobre a história do... esse especificamente sobre a história do Xing. Ele levanta esse argumento. Quer dizer assim, olha, a própria noção nossa de autoria e de verdade, ela não cai para todo mundo, né? Então, às vezes, dizer que foi o Ofé que ensinou é um jeito de dizer alguma coisa sobre a história. E acho que talvez uma dificuldade nossa, enquanto acadêmico da arte marcial, é como é que a gente apresenta essas questões, né? Porque se não parece só que, por exemplo, teve um camarada lá, um pesquisador, até do campo ele é do campo, que é o Paul Bowman, né? Ele é um dos centrais lá, ele falou um negócio que para mim soa horrível, assim, ele falou que uma das funções, né? Tá lá na conferência final, que uma das funções do campo de Martial Studies é fazer mythbuster, é fazer destruição de mitos. E isso para mim soa um negócio colonial pra caramba, uma coisa, né? Nós acadêmicos trazendo a verdade. Deus me defenda. O último livro que escreveu isso do início. O último livro do Paul Bowman é Mythbuster do início ao fim. E com uma linguagem até meio arrogante, assim, com umas ironias meio ácidas e tal. Eu fiquei meio assustado, até porque eu gosto do Paul Bowman. Tem vários textos muito interessantes dele. Mas esse livro eu fiquei assustado. Parecia que ele estava com raiva de alguém. Provavelmente sabe. Uma coisa que ele sonhava, né? Ele achava... eu não sei, eu fico curioso. Mas você tocou num ponto, você tocou em, aliás, várias coisas, mas 2 pontos muito sensíveis para mim, que é a questão da colonialidade e essa questão do mito e das artes marciais, né? Porque nós 3 temos em comum a prática do Tai Chi Chuan, né? E o que acontece? Todo mundo, a questão de escrita, inclusive quase toda história do Tai Chi, tem lá alguém dizendo, mas tem a história de Jiang Sanfeng, vendo o pássaro e a serpente. E o que acontece? Eu já tive umas 2, felizmente não foi tantas experiências, né, mas umas 2 experiências, assim, 2 momentos desagradáveis, e eu virava a pessoa e falava assim, então, mas você sabe que tem a história da família Chen, né, tem a história da família Yang, trocando ideia com instrutores de outras tradições de Tai Chi. O pessoal não sabia nem o que falar, só fechava a cara. É só assim. Então, assim, aquele outro extremo, né, Guilherme, que você falou no início da nossa conversa. Eu acho que é um extremo do Paul. Eu só conheço como Paul, eu não vou falar o sobrenome, porque eu acho aquele sobrenome confuso. Mas o Paul lá das Ilhas Britânicas, lá do Martial Arts Studies, ele está comentando um excesso dentro dessa crítica que vocês estão fazendo, de querer também colocar como se tudo fosse uma grande mentira, que é um erro do século XIX, né? Assim, colonial. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal aqui é muito apaixonado, é o que o mestre disse e acabou. Então, assim, eu como acadêmico e simultaneamente praticante de artes marciais, eu fico, assim, um pouco, sabe, tentando achar um caminho um pouco mais saudável, um pouco mais, sabe, possível de ser feito e que é justo para os 2 lados. E o caminho que eu encontrei é um pouco longo, eu tenho que ser um pouco prolixo. Aí eu queria saber de vocês o que vocês fazem, né? Mas o meu caminho prolixo é o seguinte, quando eu vou falar sobre a formação do Tai Chi, eu sempre falo assim, então, tem 2 versões, né? Que é uma estratégia que, inclusive, eu aprendi nos próprios livros também. Tem a versão mítica / lendária, que não é tem seus elementos históricos, mas ela quer muito mais do contar uma mensagem. O ponto aqui não é que a verdade é mentira, é a mensagem que está por trás aqui da serpente fazer movimentos circulares, de não enfrentar de cara o oponente,
de fluir, né? Tem uma série de princípios que são falados no mito da origem do Taiji. Por outro lado, eu acho que é muito importante saber que são pessoas que constroem, que teve data, que teve lugar, ainda que não seja só uma, foram várias pessoas, mas eu acho muito importante dizer que alguém aprendeu com alguém. Por que eu acho importante? Porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas o orientalismo é um fato sociológico, né? Essa romantização do Oriente, da China, e muitas vezes, não foi uma ou duas vezes, eu tenho que escutar que como é que eu posso explicar? Que Taiji é uma coisa que sempre existiu, primeiro, que é milenar, coisa que não é verdade. Aí fala que, mesmo no Junction Funk, não seria milenar. Eu não sei nem de onde o pessoal tira isso, assim. Mas também tira que é uma coisa meio espiritual, que as pessoas receberam quase com uma revelação. E nada contra se tiver sido. O ponto é que, apesar de ter sido ou não, né, usando um elemento metodológico da minha área, o agnosticismo metodológico, apesar do mito, a gente pode colocar que houve sim uma genealogia material de pessoas, sabe? E esse é o meu ponto, assim, que eu gosto de falar. Ok, vocês querem essa primeira parte, por mim tudo bem, mas se atentem que tem essa segunda parte também, de um que ensinou para o outro, que ensinou para o outro, que às vezes várias pessoas aprendendo também, né? Eu não sei como é que vocês fazem, assim, se você quiser começar, Gabriel. Eu acho que o Taichi Chuan é muito rico nisso que você falou, porque essa ideia de circuito, né? Porque, ou seja, independente de qual versão a gente conta, talvez, se a gente estivesse buscando a verdade, a gente sabe que ela é mais complexa do que todas essas versões, né? Porque tem um circuito de prática, um circuito de intercâmbio, né? Assim, e que provavelmente a coisa é mais complexa, né? Talvez assim, né? Talvez não foi só no vilarejo Chen, também não foi só o... talvez seja um emaranhado mais difícil, e que até hoje é um campo de disputa também, né? Eu acho, né? Sim. Mas você falou uma coisa que me lembrou uma coisa que o Guilherme comentou recentemente nas redes sociais, acho que no Facebook, e que me causa muito... Porque eu acho que parte dessa dificuldade no Brasil, e aí para pensar um pouco essa questão sobre... da nossa pauta, né? Lá da questão sobre... as artes marciais na academia brasileira, é que eu não consigo deixar de relacionar essa dificuldade, vamos dizer assim, de reportar o que a gente está fazendo, com uma própria maneira com que a gente com que no Brasil, alguns elementos da cultura chinesa, eles são relidos a partir do nosso próprio autoritarismo, eu acho, assim, né? Uma própria cultura política muito autoritária, muito centralizadora, né? E aí... Então é isso, aí a linhagem, a tradição vira não questionamento, né? E aí eu já passei por episódios assim, pessoais da minha prática com arte marcial, muito engraçados, mas assim, no sentido quase tragicômico, que é uma coisa assim, você pergunta para o professor, por que tal coisa é assim, assim, assado? Ele fala, não, mas isso não é um conhecimento que você... isso não é um conhecimento para a gente da sua graduação, da sua não sei o quê, né? Isso é uma pergunta que ofende a linhagem, não sei o que lá. Só que eu não tenho muita noção, né? Aí eu sou ousado. Aí eu encontrei com o mestre, né? E aí fui lá falar. Aí eu falei, o mestre está aqui, eu vou perguntar direto para ele, né? Eu falo inglês, então a gente vai ali e vou resolver, né? Eu já falo um pouco de chinês. Aí você pergunta pro mestre, e o mestre sem nenhum ele responde para você. Fala, não, isso aqui é assim, é sensado, aqui é assim, isso aqui, isso aqui lá. E eu já passei por isso em contextos, assim, de outros lugares de arte marcial que eu pratiquei. Já passei por isso, inclusive, na família do Garra de Águia, assim, não no sentido de me cercear, ninguém nunca falou para mim, Gabriel, não pergunta para a mestra, mas ele falou assim, olha, isso pode ser desrespeitoso. Aí eu perguntei para a mestra, e a mestra foi completamente gentil, porque ela é uma senhora profundamente gentil, você pergunta para ela, não, isso aqui quem inventou foi meu pai, porque ele viu a técnica tal e tal, e treinou, e era uma coisa que não podia. Então, eu sinto essa dificuldade no campo brasileiro, assim, né, porque a gente tem dificuldade de estabelecer isso, porque... Né? Eu recentemente teve aquele evento de sinologia da USP, acho que foi semana passada, faz 2 semanas e tal, e eu estava vendo um trabalho interessante sobre o Ezra Pound, né? Que porque ele era vinculado e fã e apoiador do regime fascista do Mussolini, ele começou a traduzir Confúcio para o inglês, porque para ele o Confúcio era claramente um precursor do fascismo, né? Porque o fascismo era uma coisa boa. Ou seja, o que a gente faz com essas coisas... O pessoal já não quer ler Confúcio, aí rola essas coisas aí, complica muito. Então, tipo, às vezes a gente descobre mais sobre a nossa cultura estudando essas coisas do que sobre os chineses, né, propriamente.
exatamente, né? Perfeito, Gabriel, eu concordo demais. Eu também vejo a mesma coisa, assim, de estudando China e especificamente artes marciais chinesas, mesmo no Brasil. Nossa, a gente aprende muito sobre o Brasil, sobre como a gente se relaciona, né? Eu contei daquele caso religioso da senhora que praticava Tai Chi, rezava para Nossa Senhora no início da prática, mas eu conheço muitos outros casos também que eu concordo plenamente. Eu acho que tem outros aspectos mais legais também, mas com certeza esse aspecto do autoritarismo brasileiro, essa coisa nossa dessa herança escravista, sabe? Que tem que ter um senhor e que tem que ter o resto que abaixa e cala a boca. Eu realmente fico me perguntando quanto isso é chinês, porque eu acho que pode ser chinês também, mas eu fico me perguntando se é sempre chinês, sabe? Ou se já é uma leitura brasileirada. E eu acho que tem uma coisa geracional. Eu conversava isso recentemente com com o Estevão Ribeiro, que é professor de Tai Chi, né? Ele é de umas gerações, né, bem anteriores a mim, né, da prática, do ensino e tal. E eu estava conversando com ele, né, porque eu estava ouvindo a história dele, né, ele participou de uma entrevista com o professor Gil Rodrigues, lá de São Paulo, né, e ele estava contando a trajetória dele, né, e acho que é uma coisa que para mim é muito gritante, né, que é tipo assim, hoje eu, Gabriel, eu tenho 27 anos, então eu quero começar a praticar Tai Chi, eu consigo estudar chinês, eu consigo jogar as coisas no Google, eu consigo ir numa linhagem que eu sei que nos anos 70, né, você começar a praticar Tai Chi Chuan, né, você encontrar material em português, né, você ter acesso a coisa em língua chinesa, a própria China mesmo, né, era difícil de acessar. Então, parte dessas coisas também, hoje, acho que se a gente pensar, acho que eu gosto muito daquela dissertação sobre os mestres pioneiros, né, como é que é o nome do professor? Da USP, né? O Fernando, né? Eu acho que pensar essas gerações dos mestres, né, dos praticantes, é muito rico, né? Eu acho que o trabalho que o Guilherme, que você faz no Educando, essa coisa da memória da arte marcial brasileira, é muito importante, né? Porque eu acho que tem uma elaboração, né, nossa, que a gente tem que valorizar, né? Tem uma coisa que eu gosto muito da prática do Wushu moderno, que eu vejo do ponto de vista desportivo, é uma espécie de postura de dizer, não, nós somos mestres, né, brasileiros, ou mestres europeus, ou mestres latino-americanos de Wushu. A gente não precisa estar toda hora vinculado a um chinês para que a nossa prática seja tradicional no sentido da riqueza de conteúdo, no sentido da eficácia da prática. E eu acho isso muito rico, né, porque eu acho que tem uma elaboração, não só uma elaboração, né, desses aspectos autoritários, mas também tem uma elaboração dos aspectos ricos, assim, culturais brasileiros, assim, né, de uma interseção importante com outras práticas nossas, né? E eu acho que tem muita coisa bacana, né, nesse trabalho, né? Eu acho que o Guilherme mesmo, não sei se você... Eu ia gostar muito de te ouvir, Guilherme, porque eu fico lendo outras coisas do Facebook, tem vários insights, assim, só que às vezes não dá tempo de escrever,